Olá, meus queridos! Feliz Natal! Para aqueles que dormiram cedo, vão me ver cedo. Para aqueles que dormiram tarde, vão me ver tarde. Mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer as coisinhas para vocês aí. E aí a gente vai que vai, né? Bom, eu quero desejar um dia de Natal maravilhoso. Eu fiquei vendo aí bastante gente realmente iniciou o Natal na véspera. Muito bem. Então hoje está mais para ressaca do que do que outra coisa. A maioria das pessoas vão tudo acordar meio-dia, o café da manhã já vai virar almoço. Aí o povo já come um tanto e vai embora, ou já foram embora mesmo assim na noite depois da ceia. Tem tudo e de tudo. E nós vamos aqui caminhando e tudo mais. Porque não existe uma coisa certa, uma coisa perfeita. O que existe é o amor e o carinho. E, dentre o amor e carinho, eu quero agradecer o presente que eu ganhei ontem. Ganhei um presente tão gostoso, gente. Um panetone de chocolate. Mas que delícia, viu? Eu não tinha comido daquela marca de chocolatezinho, não. Mas que marca gostosa? Santa de Virgem, eu acho que é isso aí o nome. Não é muito doce, porque eu não gosto de coisa muito doce. É uma delícia. Eu que sou meio assim para comer essas coisas meio doces, achei uma delícia, rapaz. Então é bom mesmo. Bom é bom de gosto, viu? Que Deus abençoe. O porquinho que eu ganhei lá das minhas queridas de Mato Grosso do Sul. Na verdade, a irmã mora em Três Lagoas e a outra mora na cidade próxima, mas a gente fala que é tudo ali. Que delícia de porquinho. Fiz que ficou uma benção, rapaz. Comi no almoço, comi na janta. Depois à noite fiquei jogando jogo com o meu menino, com a minha esposa. Nós ficamos aqui, vamos que vamos. Depois nós fomos pro quintal para ficar olhando as estrelas. Vamos curtir um pouquinho daqui, um pouquinho de lá. E a coisa foi que foi. Graças a Deus. Um calor, moço. Pensa num calor que tá fazendo com essa banda daqui. Rapaz do céu. Era meia-noite, nós tava com 30 graus. Meia-noite, 30 graus. Amanheceu mais fresquinho, mas o sol já tá assim, que rapaz, que eu vou falar pra você que nem o ar-condicionado tá dando conta. De tão violento que tá o trem. Pelo amor de Deus. Meu menino tá doido pra ver o tal do Stringer, não sei o que lá. Mas eu tenho que gravar, eu gravo esse, depois eu gravo o extra e as revelações. Bom, é isso daí. Agora vamos para bater um papinho aqui. Ai, como é que você fez o porquinho? Deixa eu contar pra vocês como é que eu fiz o porquinho. Ficou bom, viu? Eu fiquei meio assim, sabe por quê? Porque todo mundo sempre fala assim, faz com a pele do porco, não pode tirar a pele, que não sei o que, não tem que a pele, a pele, a pele, a pele, a pele, a pele, a pele. Depende. Depende. Eu não gosto muito de pele. Assim, tipo de frango, essas coisas. Se eu tenho oportunidade de arrancar fora, eu arranco fora as peles. Mas, dependendo de como é que faz, a pele é gostosa. O do porquinho é o seguinte, coloca a pele, só que o tempero para você fazer entrar dentro da coisa, você faz alguns buraquinhos na pele, certo? Para entrar o temperinho. E eu peguei e falei, você quer saber de uma coisa? Eu não vou fazer isso não, vou desossar porque não cabia dentro do plástico, desossei então a perninha do bicho lá, desossei e tirei o osso. Tem gente que fala assim, não pode tirar, por que não pode tirar? Quem falou que não pode tirar? Claro que pode tirar. E eu vou falar para você, depois que eu tirei, não só pode, como deve tirar. Sério, professor, seríssimo. Fica muito melhor, hein? Até para rechear ele fica melhor, hein? Opa, ficou bom o trem, porque aí você corta como se fosse tiras. E fica certinho. Quando tem um osso no meio, você não consegue tirar a tira. Então você corta um pedacinho e vai desfiando ele. Fica diferente. Aí, a pele do porquinho, o que eu fiz? Eu peguei, arranquei só a pele, deixei a gordura na carne para ela amolecer a carne e fiz torresminho. Rapaz! Só que eu fiz isso na terça. Ou seja, já tive que abrir uma latinha para poder comer com o torresmo. Porque como é que você come torresmo sem tomar uma marvada junto? Nossa!
E eu não sou muito de tomar, me faz mal, não faz bem. Bebida alcoólica para mim nunca fez muito bem, né? E assim eu sinto que o meu corpo, ele toma, ele fica até felizinho, mas não é uma coisa que eu falo assim, olha, isso aqui é o teu encanto. Não é, não. Aí, o que acontece? Eu peguei e fiz o torresminho e comi. Aí eu temperei. Alho, sal, limão. Peguei aquele limão cravo, né? Aquele limão vinagre. Gente chama de limão vinagre, outros chamam de limão cravo. Eu peguei os dois nomes, que é os dois nomes que eu usava lá na região de Campinas. E um tiquinho de pimenta do reino. Só. Melei tudo lá, não sei o que, passa pra cima, passa pra baixo lá e deixei no negocinho lá. Interessante, não soltou água. Interessante, né? Normalmente você passa sal, essas coisas, solta água, né? Não soltou. É como se tivesse ao contrário, tivesse puxado, inclusive. Achei o máximo. Achei o máximo. Aí era fácil, tudo bonitinho, né? Ele fica meio aberto, porque a parte do meio também pega tempero, porque você tirou o osso, quando você desossa, você faz um risco assim, então ele abre, né? Vira uma placa assim, grossona, assim, né? De carne, né? Só que na hora de assar, eu pego e fecho de novo, parecendo a perna de novo, fica igual a perna, fechando assim. E aí que aquele buraco no meio cheio de tempero, né? Botei no plástico lá, naquele papel celofane, botei no forno para ele assar mais rapidinho. Rapaz, eu fiquei com medo, porque falar que tem que ser forno fraquinho, mas que calor também. Eu só sei que passou 2 horas, já tava assim, mole, assim, mas de derreter, rapaz, de derreter. Mas que delícia. Olha, se eu soubesse, eu tinha feito antes de coisa. Aí uns amigos falaram assim, mas eu gosto de deixar com a pele e depois eu pururuco. Mas para eu pururucar, eu tenho que enfiar um monte de óleo. E aquele porco não deu óleo para mim, jogar o próprio óleo dele. Aí eu teria que pegar um óleo de fritura normal para jogar nele. Aí estraga o porco, né, moço? Se eu enfiar óleo de cozinha no porco, tanto é que de óleo mesmo não ficou nada, mas nada de óleo. Aí foi isso daí. Aí fizemos isso aí. A minha mulher não gosta de porco, então ela fez uma salada de carne, de lagarto, né? E maionezinha, e beleza, filho. Arroz, olha, pensa, um negócio delicioso, de alegria. Bom, esse foi a véspera de Natal. Natal, tô trabalhando aqui, comi o pãozinho aqui, o coisa, o panetone que eu ganhei, fazendo as minhas coisinhas, gravando tudo bonitinho. À tarde eu vou ver o que eu vou fazer, deixar de fazer, porque tá tudo fechado, né? Inclusive, o planeta inteiro, a véspera não fecha, viu? A véspera todos trabalham normal em qualquer lugar do planeta. O único lugar que fecha assim é aqui no Brasil, ou mais latinizada a coisa. Para os europeus, moço, tem conversa não. É só o dia de Natal. A véspera não é dia de festa. Mas aqui a gente antecipa. Inclusive os Feliz Natal. E aí aparece assim uma reportagem da BBC News que fala assim: família de sangue nem sempre é o nosso lugar de apoio e confiança. Diz a psicanalista chamada Vera. Isso não é uma sessão de análise. O nome do podcast alerta seus convidados que o microfone não será um divã e que, de certa forma, acaba acontecendo. E aí ela foi contando sobre essas questões de famílias e sem ser famílias. Que conforme está diminuindo a população, isso aí, a história dela é dela, tá? Agora eu vou fazer a minha versão aí, tá? Misturando todas as coisas que tem. Conforme vai diminuindo a população, vai diminuindo a quantidade de filhos e família. Então, uma família onde os avós, os pais, avós, tiveram 10, 12, 8 filhos, agora estão tendo 2, 3, 1, no caso do meu. E a família não dá mais para ser só pai, mãe e filho. A família tem que ser mais, tem que ser algo a mais. A família tem que ser comunidade. Então, ou o povo se fortalece em comunidade, ou o povo para com aquela coisa, não, é só eu e a minha família, e abre para mais pessoas, para mais. Ou as pessoas vão entrar em profundas depressões
E elas vão entrar num ciclo de infelicidade sem tamanho. Quem avisa, amigo é. Certo? Bom, e assim vai. Agora, olha outra coisa aqui. Papai Noel. Não sei se vocês sabem, mas o termo El no fim, ele é angelical, certo? É dado para os anjos, ou aquelas pessoas angelicais, mais santificadas e não sei o quê. E o no, ele é como se fosse uma negação, é um não. Não anjo. Noel. Noel. Não é anjo. Mas tá aí o Papai Noel. É vermelho por causa da Coca-Cola? Olha uma matéria que saiu da Infomoney. E olha só como é que é interessante, certo? A história saiu do São Nicolás, que era uma pessoa que cuidava das crianças, tratava das crianças, era uma pessoa que pegava as crianças, tinha dificuldade e ficava cuidando das crianças. Por isso que ele virou a referência do Papai Noel, do São Nicolau, né? São Nicolás, ou São Nicolau. E ele é de 343 depois de Cristo. Depois, vai andando para cá, vai andando para lá, vai andando para cá, vai andando para lá. Lá na Holanda, tinha se chamava Sinterklaas, que distribuía presentes em 5 e 6 de dezembro e foi adaptada para Natal nova-iorquino, dando origem ao Santa Claus. Aí vocês vão ver no São Nicolau, Papai Noel, e aí vai que vai. E aí era um homem que fazia as roupinhas, coisinhas, tudo para as crianças, bonequinhas, essas coisinhas assim. Beleza. Aí, o que acontece? Chegou lá na frente, não sei lá como é que chama. Aí, em 1870, um cartunista introduziu o icônico traje vermelho com detalhes em branco, além do gorro e do cinto preto. E aí, o que aconteceu? Fizeram um desenho, mas então era feio. O bicho parecia um duende, tão feinho que ele era. O Papai Noel feio da peste. Beleza. Aí, quando fizeram isso daí, logo em seguida, em 1931, a Coca-Cola pegou e fez um senhor jovial, mas com cabelos brancos, barbas brancas, parecendo um personagem bíblico. Com as roupas vermelhas que o cartunista tinha criado um pouco antes. E fez o tal do Papai Noel que até hoje vocês veem e gostam aí. Então, o Papai Noel teve essas transformações. Mas até então ele era um gesto de dar presentes para crianças carentes. Certo? Muito bem. Aí eu vendo isso daí, eu peguei e falei assim, rapaz, deixa eu perguntar para a inteligência artificial. Falei assim, inteligência artificial, faz um Papai Noel de luz, dando luz para as pessoas. Faz um Papai Noel. Como é que eu escrevi? Eu não lembro como é que eu escrevi. Eu falei assim, falei para a inteligência artificial fazer um Papai Noel dando luz, é um Papai Noel no dia de Natal dando luz para as pessoas. Aí saiu esse desenho que vocês viram aí, que eu coloquei tanto nesse canal, no outro canal, até no Facebook eu coloquei. Saiu um com uma bata compridona, barba branca, cabelo branco, com uma luz assim no peito assim, mas com as roupas todas cheias de desenho. Então o Papai Noel da inteligência artificial, ele não é tão vermelhado não, ele é dourado e a luz, dando luz para as pessoas, então acho que deve ser isso também, que transforma ele mais dourado, transforma, colocou até uma auréola na cabeça,
Interessante, né? Interessante. Eu compartilhei com vocês, falei, bom, fica uma mensagem de Feliz Natal e ao mesmo tempo fica mais uma coisa que eu vou contar aqui nos bastidores da onde surgiu isso daí. E teve gente que falou assim, nossa, tá parecendo com você, rapaz. Eu falei, mera coincidência, porque aquilo é um desenho, não é uma foto, né? Tá aparecendo ontem o que eu vi, que eu dei de risada, rapaz, vendo essas coisinhas de coisinha de Facebook, essas coisinhas, né? Aí o cara foi ver lá que a esposa tinha falecido, e aí era um árabe, e parecia que era tipo assim, ele estava na Inglaterra e o caso tinha acontecido com uma família árabe. Aí chega o médico legista e fala assim, olha, eu gostaria que você visse para confirmar se é sua esposa mesmo, essa daqui que tinha falecido. Aí o cara pega e abaixa deixa eu ver. Aqui dá para fazer, ó. Tem um paninho aqui que dá pra fazer. Então tá coberto aqui assim, vamos lá, só pra vocês terem exemplo. Tá coberto aqui assim, aí o cara abaixou tudo. Ele abaixou até aqui. Aí o marido da mulher falou assim: não, isso aqui não é minha esposa, não. Aí o cara falou assim: peraí. É minha esposa, é minha esposa. Uma alusão, porque eles usam burca, né? Então o cara tá tão acostumado a ver a esposa de burca que quando ele vê com o rosto inteiro, ele nem reconhece a mulher que tem, né? É uma alusão, um negócio antigo. Rapaz. Pensa num videozinho antigo, rapaz, daquelas piadas antigas. E nisso, então, por isso que eu falei isso daí, por causa da alusão. Porque o Papai Noel tá com uma barbona branca, grande, cabelão com um negócio aqui, sei lá, branco, só ficou isso aqui. Como é que alguém sabe que sou eu só olhando isso aqui, moço? Não é muito. A pessoa tem que ser muito árabe para conseguir só identificar esse pedacinho. Ai, Deus do céu. Agora, outro negócio legal. Jornal BBC News. Quem era o Sol invicto, deus pagão com festa que a igreja usou para celebrar o Natal? Ah, tem isso? Tem. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá luz e vida. Essas palavras de Jesus, contidas no Evangelho de João, desempenham um papel crucial quando as autoridades do Império Romano e os primeiros hierarcas da Igreja procuraram esclarecer um dos enigmas da Bíblia, quando nasceu o fundador do cristianismo. Embora os evangelhos... Bom, aí vai, né? Aí vamos lá descer um pouco para frente. A festa do Sol Invicto, cujo nome oficial era Nativitas Solis Invicti, ou Nascimento do Sol Invicto, era uma celebração dedicada a uma divindade solar que era celebrada no dia 25 de dezembro. Eu preciso falar mais alguma coisa para você? Então, se você festeja o dia 25 de dezembro como o nascimento de Cristo, você está celebrando uma festa pagã chamada Festa do Sol Invicto. O Deus Invicto. Mas quem era esse Deus? Não sabemos muito bem. Não era muito predominante no catálogo das divindades romanas. Quem tinha deuses de sol, lua, essas coisas? Egito. Então, eu acho que eu não preciso nem falar muita coisa por aí, certo? Ok? Muito bem. Então, o catolicismo é uma junção de várias crenças e várias religiões? É. E quem fala que não é, não sabe o que está falando. E o universalismo? Nós fazemos a mesma coisa. Capite? Só que eu não transformo nada nem ninguém em deuses. É uma adaptação do que o catolicismo criou, que significa universalismo. Vocês sabiam? Procura saber o que significa católico. Catolicismo, universal.
Nós só estamos adaptando uma coisa que foi criada lá atrás, como outros que surgiram depois da Igreja Católica, protestantes e tudo mais. Nós somos os universalistas, adaptando as coisas da igreja, mantendo o que presta e eliminando o que não presta. Simples assim? Simples assim, transformando uma religião em apenas filosofia e não uma fábrica de deuses. Bom, dito isso, tem gente que não gosta que fala essas coisas bem no Natal, né? Mas, vamos embora. Jornal da CNN. Vocês viram o negócio do Porchat? Porchat vai passar Natal na Embaixada de Roma. Eu também posso me hospedar? O embaixador na Itália disse que o ator era seu convidado para a comemoração. Aí o cara foi e fez um vídeo zoando com o negócio das Havaianas. E ele tá lá na Embaixada de Roma. Ó, eu vou falar umas coisas para vocês. Isso aí que ele fez é crime. É crime, o embaixador cometeu um crime. O embaixador cometeu um crime. Inclusive o embaixador falou assim, a estada do hóspede não implicou gastos públicos, já que as despesas de convidados pessoais do embaixador são custeadas pelo próprio chefe da missão diplomática. Mentira. Mentira. Mas, vamos lá. As repartições consulares também são impedidas de emitir quaisquer documentos em desacordo com a legislação brasileira ou com a legislação local, emitir carteira de identidade, competência da Secretaria de Segurança Pública, Registro Nacional de Estrangeiro, Carteira Nacional de Habilitação, atestado de antecedentes, proibido. Ser parte ou procurador em processos judiciais ou administrativos envolvendo o cidadão brasileiro. Tornar cidadãos brasileiros imunes à legislação migratória de outros países. Interferir em processos de solicitação de visto junto à embaixada. E aí vai. Mas na lista monta. Mas olha, um monte de coisa. Um monte. E uma dessas é não poder hospedar coisas. Pode-se quando é uma coisa muito diplomática, uma coisa muito particular. Mas no caso eu não vi nada de diplomático ali. Certo? Era um cara que tinha condição de pagar o próprio hotel ficando ali. Não tinha lógica nenhuma. Mesmo se é para um evento, não vai dormir na embaixada. É óbvio, né? Mas é o Brasil de hoje, onde eu sou um falso moralista, que eu falo que todos os outros é tudo errado e eu faço o errado. Aí é complicado, hein? Hoje, atento às notícias da seguinte situação. Jornal da Infomone. O Bolsonaro deixa a prisão e é internado em um hospital de Brasília para cirurgia. Até aí todo mundo sabe. Hoje está programada a cirurgia dele. Certo? Vamos lá. Jornal do Estadão. Presta atenção nisso daqui. Presta atenção. Médicos de Bolsonaro vão avaliar procedimento incomum para crise de soluços após cirurgias de hérnia. Eu vou falar uma coisa para vocês, presta atenção. Ele está tendo uma crise de soluço. Vão fazer uma cirurgia incomum, ou seja, ninguém vai ter a destreza que precisa ter. Mesmo estando em coma, os soluços continuam. Eu perguntei para umas 5, 6 pessoas da área médica. E todos falaram, inclusive anestesista. Eles falaram assim, continua. Esses tipos de espasmos é igual ao movimento do coração. Como é que chama? A anestesia não interfere nos órgãos, no funcionamento dos órgãos. Ou não deveria. Aí eu falei assim, mas e aí?
Como é que ele vai fazer uma cirurgia? Eu vou pegar um bisturi, cortar alguma coisa, se de repente ele faz assim, eu tô com o bisturi ali, ele faz assim, ele corta tudo e arrebenta tudo. Como é que eu vou fazer uma costura sendo que tá pulando sem parar? O que eles vão fazer? O cara falou assim, eles vão pegar as terminações nervosas e vão tentar cauterizar, vão tentar anular as terminações nervosas que tem ali para fazer com que não dê mais esses espasmos. Aí eu falei, mas se fizer isso daí, mas não é na musculatura? É um tipo de uma musculatura. Os órgãos têm as musculaturas, estômago tem musculatura, tudo tem musculatura, porque se não tivesse musculatura não teria essa força. Eu falei, mas e aí? E aí, se anular isso daí, ele fica sem a musculatura para mandar comida para cima, para baixo e tudo mais. Ele falou, então, um problema vai gerar outro problema. Mas se precisar chegar lá e ver que tem um problema, que vai ter que cortar, refazer, porque virou um forfé. Porque onde você fez uma cirurgia uma vez, você tem que reconstruir, cortar um pedacinho da pele daqui, um pedacinho da pele de lá, para poder refazer a cirurgia, porque você não pode fazer na pele que construiu na queloide, e mais um monte de coisinha. O cara falou assim, cara, toda cirurgia é perigosa. Eu falei, tudo bem, isso aí eu sempre escutei, sempre soube. Ele falou, não, mas é perigoso. Toda cirurgia que abre peito, toda, não tem nenhuma que é simples. Todas são complexas. Todas. E quanto mais você abre, mais a porcentagem diminui de dar certo. Ele falou assim, igual assim, ó, vamos lá. Se você vai operar o tórax, a porcentagem de dar certo, 80%. Deu certo, ótimo. E aqueles 20%? Tá lá computado. Na segunda vez, o 80% é em cima de 80%. Aí cai para 60%. Ah, mas deu certo. Aí o 80% em cima dos 60%. E aí vai. A hora que vê, já não tem mais muito para onde ir o que fazer. E eu só observo. E aí? Eu não sei não, mas eu acho, quem acha não sabe, mas eu acho que o Bolsonaro, do jeito que ele tá assim, sem exercício, porque todas as pessoas que são bem ativas, ela faz um procedimento desse e aí fica bem abalada assim, e aí ela vai fazer um procedimento depois de um monte de tempo que ela é bem ativa, depois ela parou de ser ativa. E aí ela faz um procedimento desse, cara, piora as coisas. Tanto é que você pega gente que não faz nada, você pega aquela tia, aquela avó, que tá toda só reclama, eu tô com dor, todo dia. Pode operar a velha, pode ter 70 anos, 80 anos, você opera ela toda vez ela resolve. Toda vez ela fica boa, danada, fica boa e fica bom. Aí você pega alguém bom, rapaz, você pega um cara forte, cheio de energia, é fazer um negócio desse, o cara... O corpo está acostumado com uma coisa. Então, uma velha que já está acostumada a ficar na cama o dia inteiro, se ela faz um procedimento onde vai ter que ficar na cama, ela fala assim, nossa, eu estou na minha vida normal. O organismo está tudo normal. Aí você pega alguém que está super ativo, exercício, você manda parar 30 dias, ixi, o organismo dá parafuso. Professor, mas está falando que ele vai bater as botas? Eu não estou falando nada. Eu só estou falando que dessa vez é muito perigoso. E ele, por ser Messias e por estar fazendo bem no Natal, e eu conhecendo um pouquinho da espiritualidade, que eles gostam dessas coisas, de juntar tudo junto para criar um negócio perfeito. Sei não, hein? Sei não, hein? Eu acho que a convulsão social pode começar agora. Quem sabe?
Jornal The Daily Digest. Enquanto todos estão pulando o Natal lindo, maravilhoso, Natal sem trégua. Bombas de Putin continuam caindo sobre a Ucrânia, num inverno infernal. Mas é infernal por causa do gelo, não por causa do fogo. E bombas. E eu só observo. Então tem gente festejando aqui, coisas acontecendo ali. Rapaz, eu não sei que horas que vai ser a cirurgia do homem não, hein? Mas, ó, sei lá. Eu não ponho minha mão no fogo, mas nem cavacatus. Eu não queria ser o médico que vai estar se fazendo cirurgia nele hoje. Eu poderia ser o médico mais eficiente que tem. Eu, sabendo das datas, o nome dele, a representatividade dele, hoje eu faria amanhã. No dia 26. Mas hoje, nesse dia simbólico, eu não faria não, cara. Eu não faria. Ricardo não faria. Porque o espiritual gosta de usar isso daí. Escuta o que eu tô falando. Isso é uma das regras da espiritualidade. Eles gostam de fazer isso aí. Jornal Reuters. E aí, o Papai Noel brasileiro, que é o Papai Noel que o povo escolheu, é um velhinho de barba branca, cabelinho branco. Falou ontem em pronunciamento nacional. E o que ele falou aqui? Jornal Reuters. Lula descarta ações do governo e defende fim de 6x1 em mensagem de Natal. Saiu falando um monte de linguiça deles. Eu nem vi, porque eu estava jogando jogo com a minha família. Eu vou perder meu tempo com essa porcaria, não fui. No mesmo horário, parece que a Michelle Bolsonaro também fez um vídeo e tal, não sei o quê. Eu também não tô nem com o que aí. Quero saber dessas palhaçadas aí. Mas o homem pegou o Natal para, em vez de desejar Feliz Natal, né? Para os trabalhadores, para tudo mais, para aquela coisa de família, incentivar a família e tudo mais, foi falar do que fez ou deixou de fazer. Como se o que fez ou deixou de fazer vale mais, ou seja, uma propaganda eleitoral no dia de Natal. É muito feio isso, viu? Distorcer o Natal, que é para ser uma festa familiar, de reflexão tipo de nascimento de Jesus, para tal situação. E não para por aí, viu? Enquanto ele está festejando e tudo mais, caindo bomba lá na Ucrânia, aqui no Brasil também nós estamos tendo problema, hein? Jornal da Infomone, vocês viram isso aqui ou não? Não viram, né? Tá todo mundo festejando. Tornado destrói escola, casas em Farroupilha, Rio Grande do Sul, com ventos de mais de 100 km por hora. A tempestade teve ventos que superam 100 km por hora e destruíram 15 residências e uma escola. E eu só observo. Jornal da Infomoney, Datafolha. 74% da população identifica-se, presta atenção nessa pesquisa aí, 74% da população se identifica como bolsonarista ou petista. Aos entrevistados foi feita a seguinte pergunta: considerando uma escala de 1 a 5, onde 1 é bolsonarista e 5 é petista, qual é o número que você se encaixa? Eu não me colocaria no meio, 3. Nesse jeito. Ah, mas tem que ser um neutro. Não, esse tipo de neutro eu não sou. Eu falo para vocês para buscar neutralidade, caminho do meio, mas nos candidatos. Se vier uma pergunta igual essa para mim, eu entro como bolsonarista. Lulista jamais. Então eu diria que se 1 é Bolsonaro e 5 é o Lula,
Eu colocaria como 2, porque o 3 seria o meio. Eu sou do meio para a direita. Pois é. Pois é. E aí? Segundo a pesquisa, 40% identificaram-se como polo associado do partido do presidente Lula. Os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro representam 34%. Os outros 18% dos entrevistados colocaram-se como neutros, enquanto 6% diziam não apoiar nenhum deles e não souberam responder. Eu queria ver essa pesquisa por completo, mas não mostra. O povo gosta do Lulis. Feliz Natal, ho, ho, ho. Pois é. E aí, Jornal da Infomone, como é que vai ficar? Como é que vai ser? E aí, próximo ano, professor? Você falou que o dólar ia explodir, era para explodir. Mas não explodiu, mano. E você perdeu aí, tá vendo o seu xaropão? Pois é. Mas a culpa não foi por causa minha. Foi por causa dos Estados Unidos. Os Estados Unidos que desvalorizaram a moeda no planeta. Eu analisei o contexto Brasil. O contexto Brasil, o dólar é para explodir ainda. Mas por que não explode? Jornal da Infomone, dólar. Após baixa em 2025, o que esperar para a moeda americana em 2026? A divisa cai cerca de 10% em relação ao real, mas apresentou recuperação recente. O ano 2026 promete ser de alta volatilidade para o dólar frente ao real. E aí vai começar falando. Bom, Bolsa de Valores no Brasil. Quem que vai querer investir aqui? Ninguém. Se aqui eu tenho que pagar imposto de renda de tudo, imposto de todas as coisas, e vai aumentar mais e mais e mais, não tem lógica algum investidor vir para o Brasil mais. Esquece investimento brasileiro. Então, Bolsa de Valores não vai afetar dólar. Não, e nem está afetando, que eu estou acompanhando aqui os últimos meses, não está afetando. Antigamente afetava, hoje não consigo perceber mais isso. Mas então o que é, o que não é? Vou falar uma coisa para vocês. Se os países do planeta deixarem de ter o dólar como reserva internacional e criarem outro tipo de reserva internacional, como ouro ou outro tipo de derivado, o dólar continua despencando e caindo. Se o mundo começar a voltar a comprar dólar para ter de reserva do planeta, o dólar volta a valorizar. Então, eis a questão, eu vou ter reserva ou não? Os países estão tudo entrando em crise e colapso. Eu vou ter uma reserva? Torra a reserva para isso, para momentos difíceis. E se todo mundo torrar a reserva, vai sobrar dólar para tudo quanto é lugar. Então, seria mais ou menos assim. Aquele que torrar a reserva primeiro se sai bem. O que ficar por último apaga a luz. Porque o dólar vai afundar. Só que se o dólar afunda, o mundo vai procurar uma outra referência de moeda. O ouro? Ouro não é moeda. Ouro é lastro, não é moeda. Você não consegue comprar e vender com ouro de um país para o outro com facilidade. Não. Porque o ouro é físico, a moeda você já consegue numerar ela. E aí? Vai ter que surgir outra moeda. Será que é nesse ano que surge a moeda única mundial? Estados Unidos não vai deixar de jeito nenhum. Eu acho que tá para nascer, hein? Moedinha, hein? BRICS. Então, nós temos que ficar analisando. Quando vai ser, como é que vai ser, por onde vai ser. O que eu sei é que em janeiro entra o caos. Tanto entra o caos que agora, pertinho de entrar janeiro, tá todo mundo falando, você é vendedor de picolé, você é vendedor de pipoca, não sei o que, fica esperto, a Receita Federal vai te pegar. Jornal da Infomone, Wall Street fecha em alta
e SP500 e Dow Jones batem recordes na véspera de Natal. Como eu falei, eles não fecham na véspera. Só o Brasil que fecha na véspera. Lá é tudo aberto, só fecha hoje. Hoje que é o Natal, hoje é o dia sagrado. E o mercado opera com baixa liquidez e investidores monitoram dados econômicos dos Estados Unidos. Nossa, subindo um monte, que coisa incrível! Olha a capa do The Times. Para 2025 diz que ia subir um monte. E 2026? Afundar um monte. Então você sobe um monte para virar o ano e você poder afundar um monte. Pelo menos é o que indica. Jornal da CNN. E aí vem as lambanças do Brasil. Após caso Master, senadores protocolam um pedido de impeachment contra Moraes. Eu falei que um ministro ia sair. E parece que um milagre aconteceu para tentar tirar o Moraes. Qual é a probabilidade do Moraes ser cassado? Muito grande. Por quê? Quem denegriu a imagem do Supremo? Moraes. Quem é a pessoa que está gerando problemas gigantescos, a questão de repulsa e medo entre todos os senadores e todos os deputados? Moraes. E se tirar o Moraes, o que acontece? Eu consigo colocar o Messias do Lula para ministro e consigo colocar o Pacheco do Kassab para ministro. Eu consigo alocar os dois que tanto o Congresso quanto o Lula quer. Então tirar o Moraes é uma coisa maravilhosa e perfeita. Moraes, você já ganhou dinheiro pra caramba. Você vai ter que parar agora, você vai ter que meio que aposentar. Já era, perdeu o mané, agora você vai ter que ficar no teu canto aí. Só que o cara não quer soltar o osso. E aí? E na política é assim, cresceu demais, eles arrumam um jeito para derrubar. Até a Globo tá indo contra ele. Só que olha só. Jornal da CNN. Após o caso Master, senadores protocolam pedido de impeachment contra Moraes. Beleza, isso é que a gente falou. No meio disso daí, Jornal da CNN. A cariação do caso Master preocupa a Polícia Federal. Como assim? O Dias Toffoli pegou e mandou fazer uma cariação. Mas a cariação você só faz lá na frente, você não faz no começo. Porque você tem que ter tudo pego, falou, se o cara falou isso, provou isso, usou de tese de defesa isso. O outro falou isso, usa de tese dele isso. Aí você faz a cariação, quero saber qual que é a tese verdadeira. A cariação, antes de definir tudo isso daí, não existe. E o Toffoli, que é ministro do Supremo, mandou fazer. E a Polícia Federal falou, mas rapaz, que raio que é isso? Inclusive, a PGR se levantou. Jornal da CNN. Toffoli rejeitou o pedido da PGR e mantém a cariação no caso do Master. E aí? Ele foi contra o Paulo Gonet. Para quê? Para defender o Xandão? Ou para explodir tudo e deixar tudo às claras para jogar gasolina e fritar o Xandão? Ele quer proteger ou fritar o Xandão? Não dá para saber. Porque se ele antecipou, ele está protegendo o Banco Master. Mas ao proteger o Banco Master, ele vai expor o Xandão muito mais rápido. E aí? O que ele quer fazer? Eu acho que é uma corporaçãozinha ali. Eu acho que um defende o outro ali. Porque um sabe do podre do outro, ou não. Jornal da Euronews. Hackers pró-Rússia reivindicam ataque informático aos Correios franceses. E tem gente que está achando que não está tendo guerra. Guerra mundial já começou, moço. Isso aqui é guerra mundial. Só que é diferente, é eletrônico. Hackers pró-Rússia atacaram o sistema informático dos Correios da França. Olha o problema.
E você quer ver mais para a gente encerrar já o Natal com chave de ouro? Olha só que Natal. Viva o Deus Sol! Jornal do Estadão. Kim, é o Kim, não é Kataguiri não, é o Kim lá da Coreia do Norte. Visita a fábrica de submarinos nucleares e recebe uma carta de Putin. Ao qual o russo elogia a amizade inquebrantável entre os dois países. E aí? Ué, se alguém destruir a Rússia tem a Coreia do Norte para continuar fabricando coisas nucleares para eles. O buraco é mais embaixo. Bom, o dia de Natal está só começando. O Deus Sol aqui está brilhando como nunca. A imagem que eu fiz, que a inteligência artificial fez, de um homem lá com a bola de luz assim no peito, simboliza o verdadeiro Natal, que é para dar luz. Então transformemos o Deus Luz em energia de luz para todos. E que de fato Jesus seja uma das luzes que mais brilha sobre todos nós. Que Deus abençoe a todos vocês. Jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Namastê.